para mim e para você, foi uma vida com Cristo. Aleluia, Jesus. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possa esconder. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não adianta você colocar debaixo do tapete os seus pecados. Não adianta você achar que ninguém sabe o que você está fazendo. E realmente, pessoas muitas das vezes não podem saber de repente o que você está fazendo, mas Deus conhece você. Deus conhece nós. Lembra de Adão e Eva quando caiu no pecado? Lembra o que eles fizeram? A primeira atitude deles foram se esconder. Porque o Senhor descia todo ao entardecer para falar com Adão e para falar com Eva. Então eu vou me esconder, porque eu caí, eu desobedeci a Deus, eu vou me esconder dos olhos de Deus. Ei, mas bem antes do Senhor descer no paraíso, Deus já sabia o que tinha acontecido, que o pecado já tinha entrado. E o mais lindo, sabe o que é? Que o Deus onisciente desceu não para condenar, mas para dizer: eu estou aqui para te perdoar. Eu vejo os teus pecados, eu vejo os seus erros, eu vejo as suas falhas, mas eu não vejo você com os olhos a qual este mundo vê, a qual o tentador vê. Muito pelo contrário, eu vejo você para a remissão dos teus pecados. Eu vigio, eu cuido da tua vida, eu zelo pela tua vida, não porque eu quero você debaixo de um jugo, não porque eu quero você debaixo de uma escravidão, não, eu vigio e cuido de você, os meus olhos estão fitados em você, porque eu te amo. O porquê muitas das vezes nós queremos esconder aquilo a qual Deus sabe, queridos? Porque muitas das vezes nós queremos fazer uma oração hipócrita, uma oração vazia, uma oração a qual muitas das vezes nós achamos que esta oração está impressionando Deus. Eu falo para ti, querido, nós não impressionamos Deus por aquilo que nós falamos, nós impressionamos Deus, nós movimentamos Deus com um coração aquebrantado, um coração remisso, um coração voltado a perdoar, um coração voltado a se arrepender, um coração a qual reconhece que é pecador e deseja e precisa do Deus onisciente. Ele é onisciente, os olhos deles estão nesta face desta terra, está aqui no Jardim Vila Romana, está nesse exato momento, olhando a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, os teus amigos, a tua mamãe, o teu papai, você que está em casa, os olhos do Senhor estão voltados para você nesse exato momento. Sabe por quê? Porque vai chegar o grande dia do Senhor, vai chegar o grande dia do Senhor, a qual toda a nossa vida vai passar diante do Senhor, e não vai ter como nós falar: ei Senhor, esse dia eu não estava. O Senhor vai falar: eu estava lá, os meus olhos estavam fitados lá, quando você estava dentro da minha casa, ou quando você estava atrás desse aparelho, o pastor pregou a palavra, os meus olhos estavam fitados em você. Você não é inocente. A igreja consegue entender? É muito lindo saber que nós temos um Deus todo-poderoso e onisciente. Mas o porquê que muitas das vezes, muitas pessoas preferem ter um Deus que não é onisciente, que não consegue ver todas as coisas? Pastor, Satanás vê. Não, Satanás ele não consegue ver as coisas. Satanás ele sabe do nosso passado, ele sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que você está pensando nesse exato momento. Ele não sabe, porque esse poder foi dado a Jesus Cristo. Esse poder está debaixo das mãos do Senhor. O Senhor sabe o que aconteceu no seu passado, o que vai acontecer no seu futuro, o que você está pensando nesse exato momento e o que você vai fazer amanhã, querido. Porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o guarda de Israel. O Senhor ele é muito grande, Ele é muito imenso. É engraçado que mesmo muitas das vezes nós servindo a Jesus, nós nos sentimos solitários.
É engraçado que muitas das vezes nós pregando, nós falando do amor de Jesus, muitas das vezes nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, o Senhor está aí? Às vezes nós temos um sentimento, a impressão que levantamos pela manhã e levantamos pela manhã sozinho e nós vamos enfrentar os nossos problemas sozinho. Eu quero dizer algo para você, querido: isso é mentira da nossa carne e do diabo, porque o Senhor se faz presente todos os dias sobre a nossa vida. Ele quer reger a sua vida, Ele quer governar a tua vida, Ele quer estabelecer o reino dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre as tuas decisões. Ele quer. Existe um programa aí de uma emissora que se diz que eles colocam um monte de câmera dentro de uma casa e ali coloca um monte de pessoa e os olhos ficam espionando o que está acontecendo. E ali eles ficam vendo quem está falando mal de alguém, ou quem está se levantando contra alguém, ou quem está fazendo estratégia. E eles chegam até vender este programa, e muitas pessoas acabam assistindo, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo dentro daquela casa. Mas eu quero dizer para você que este programa é um programa desatualizado. Isso já acontece desde a criação da sua vida, desde quando você foi formado no ventre da sua mãe. Os olhos do Senhor estão fitados sobre você. Os olhos do Senhor estão fitados em você. Ele te deseja. O Senhor clama por uma alma arrependida nessa noite. O Senhor clama por uma alma que se arrepende e reconheça que Ele é onisciente. Oh, Jesus! O salmista diz, Salmo 147, verso 5, diz assim: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Você consegue medir o entendimento do Senhor? Você consegue entender o Senhor? Ele é grande, Ele é imenso. Nós não conseguimos entender o Senhor. Sabe por que nós não conseguimos entender o Senhor? Porque Ele é Senhor e nós somos servo. Porque Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos conhece. O fôlego de Deus está sobre a nossa narina. E o salmista diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Poder que liberta, poder que transforma, poder que despedaça o jugo, poder que pega o pecador e coloca em cima de um altar para pregar a palavra, poder que dá entendimento e sabe ter entendimento, dizendo: o Senhor é onisciente, o Senhor está comigo a todo tempo, o Senhor Ele faz presença dentro de mim todo o tempo. Agora eu vou falar para você, muitas pessoas têm dificuldade de servir ao Senhor, porque de repente o marido não quer vir à igreja, ou porque de repente a esposa não quer vir à igreja, ou porque de repente os filhos estão rebeldes, ou porque aconteceu algo na família. Então eu tenho dificuldade de servir ao Senhor, eu tenho dificuldade de estar na casa do Senhor. Eu falo para ti, querido, só existe dificuldade de servir o Senhor, estar na casa do Senhor, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, aqueles que não entendem que o Senhor é onisciente, que Ele está vendo todas as coisas. O porquê você saiu da tua casa, o porquê eu saí da minha casa, porquê eu estou aqui desde as 4h20 da tarde? Por causa da igreja? Porque eu sou pastor? Não. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com o Senhor. E o dia que eu fiz o compromisso com o Senhor, eu entendi que os olhos dele estão fitados sobre mim. Eu entendi que existe um projeto, um propósito de Deus sobre a minha vida. E independente de números de pessoas, independente do que está acontecendo dentro da minha casa, independente se tem microfone ou não tem, eu estou aqui dizendo: eis-me aqui, Senhor. Só não escuta a voz de Deus aquele que não anda com Deus. Só não entende o propósito de Deus aquele que não anda com Deus. Só não entende os milagres de Deus sobre a vida daquela pessoa, daquele ser humano, aquele que não anda com Deus. E andar com Deus é entender que o Senhor está em todos os lugares. E eu vou falar, nesse período que eu estarei pregando, eu vou falar: o Senhor está do teu lado, o Senhor está do teu lado, o Senhor é onisciente, os olhos do Senhor estão te contemplando, mas não
para te condenar, para te ajudar, para te resgatar, para te arrebatar desse lamaçal de pecado, a qual de repente você possa estar vivendo. É somente os olhos do Senhor pode te tirar dessa situação. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, e até parece algo muito importante, né? Imagina, Juliana, você é a menina dos olhos de Deus. Eu entendo que a menina dos olhos de Deus é somente aquele que entende que os olhos de Deus estão presentes em sua vida. A menina dos olhos de Deus é somente aquele que anda debaixo da cobertura, da proteção do Altíssimo. A menina dos olhos de Deus somente é aquele que entende, entende que Deus, Ele é grande e soberano, e Ele tem muito poder. Qual é o tamanho do teu Deus? Que tamanho que é o teu Deus? Como assim, pastor? Sabe por quê? Cada um tem um Deus de um tamanho, embora Deus, Ele é o todo. Mas qual é o tamanho do teu Deus? Pastor, ontem o meu Deus estava imenso, ontem eu vi os olhos do Senhor contemplando, ontem estava tremendo, mas hoje o meu Deus está tão pequenininho, hoje o meu Deus está tão limitado. Sabe por quê, pastor? Porque na segunda-feira eu tenho alguns boletos para pagar e eu não tenho dinheiro. Sabe por quê, pastor? Na segunda-feira eu tenho uma cirurgia para fazer e eu acho que eu não vou sair vivo de lá. Sabe por quê, pastor? Na segunda-feira vai acontecer muitas situações e eu acho que Deus não pode resolver. Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? O que te movimenta? O que te faz andar? O que te faz agir? O que te faz acreditar que existe algo maior? Aleluia, Jesus. E Deus, Ele é tão soberano, tão sublime, tão onisciente, querido, que Ele nos deixou um amigo muito importante, a qual eu não me canso de falar, o amigo Espírito Santo. Então o Senhor, Ele coloca os olhos sobre os maus e os bons, mas sobre os maus não existe a presença do Espírito Santo de Deus, mas sobre os bons existe os olhos de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus. Então verás a diferença daquele que serve ao Senhor e aquele que não serve o Senhor. Aquele que serve o Senhor tem os olhos do Senhor fitados sobre ele 24 horas por dia, 48 horas por dia, a todo o tempo, e tem a presença do Espírito Santo de Deus dizendo: ei, Espírito Santo de Deus, interceda por mim, pois eu não sei orar. Mas aquele que não serve o Senhor, ele tem os olhos de Deus sobre ele, mas ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus, e os olhos do Senhor estão sobre ele, para que no grande dia do juízo, todos os pecados a qual foi praticado diante deste mundo, será passado e será julgado, porque Deus é justo. Aleluias. A chuva vem só para o rico, o arroz é plantado, e quando ele é plantado, ele só nasce para quem tem dinheiro, só para dar greba palhando? Não, é para todos. Essa igreja é só para ricos, só para pobres? Não, é para todos. A palavra de Deus é para todos. Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia, Jesus. Oh, tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Crônicas, 1 Crônicas 28, capítulo 9, diz assim: e você, meu filho, Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e se servi-lo de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todo o coração, e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. O Senhor, Ele sonda a intenção dos nossos corações. O Senhor, Ele sabe o que nós
temos aqui no nosso coração. E Ele sonda também o nosso entendimento, o nosso intelectual aqui, o nosso QI, a nossa cachola. Aquilo que de repente a tua esposa não sabe, o teu marido não sabe, enfim, aquilo que ninguém sabe, Deus sabe o que está passando pela tua cabeça. Mas a Bíblia diz no final aqui o seguinte: se nós o aceitarmos, Ele vai nos abraçar e cuidar de nós. Mas se nós nos rejeitarmos, se nós rejeitar Ele, Ele vai nos rejeitar para sempre. Esse sempre quer dizer a eternidade, no grande dia do Senhor. A Bíblia diz que por enquanto há fôlego de vida, há esperança. Por enquanto o Espírito Santo de Deus paira sobre esta terra, há uma esperança para uma alma quebrantada. Então há esperança para mim e para você. Mas quando o grande dia do Senhor chegar, queridos, o martelo de Jeová bater, não vai haver mais choro, não vai haver mais solução. Não vai. Jó tentou questionar a Deus. Jó tentou colocar Deus na parede. Onde o Senhor estava? Por que aconteceu isso com a minha esposa? Por que aconteceu isso com os meus filhos? E Deus fez Jó lembrar: ei Jó, aonde você estava quando eu criei este mundo? Aonde você estava quando eu soprei o meu fôlego sobre a sua narina? Aonde você estava quando eu coloquei os firmamentos, Jó? E Jó diz: ah, grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. E é o mais engraçado que em 1 Coríntios capítulo 28, verso 9, a parte B diz assim: o Senhor sonda todo o coração e conhece a motivação dos pensamentos. O mais interessante é quando o Senhor fala assim: eu sondo todos os corações. Eu começo a entender que Deus, Ele sonda tanto o coração do macumbeiro, o coração do espírita, o coração do católico, o coração do crente, o coração do budista, do Seixonoé. O Senhor, Ele sonda o coração do ateu. O Senhor, Ele sonda todos os corações. Mas por que o Senhor sonda todos os corações? O Senhor sonda todos os corações porque Ele é onisciente. Ele se preocupa com aquilo que passa dentro dos nossos corações. Sabe por que muitas pessoas têm tirado a sua própria vida? Sabe por que muitas pessoas têm largado família, largado tudo, querido? Porque não tem deixado Deus entrar sobre o seu coração. Não tem deixado o Espírito Santo fazer parte da sua vida. O que é fazer parte? O que é deixar Deus fazer parte da nossa vida? É nós não tomarmos decisões sem que Ele não dê o aval dEle. O aval de Deus é muito mais importante do que o aval do presidente Bolsonaro. É muito mais importante do que um decreto, do que o seu gerente, ou do que o seu patrão, ou o que seja. É o aval de Deus. O sim de Deus é certeza para a sua vitória. Mas como, pastor, eu consigo o sim de Deus? Se humilhai de todo o coração, jejuai, clamai, eu descerei dos céus, escutarei e atenderei. Mas nós queremos o aval de Deus sem estar dentro do propósito do Senhor. Nós queremos o aval de Deus, nós queremos que o Senhor cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Queremos que os olhos de Deus, Andréia, estejam dentro da nossa casa, mas nós não aceitamos os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o abençoador. Nós queremos a riqueza de Deus, mas nós não queremos a devoção para com Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus.
Existe um louvor que diz mais ou menos assim, ó: Senhor, tua graça me basta, só tua graça me basta, Senhor, só tua graça me basta. Sabe como o apóstolo Paulo conseguiu ser o maior apóstolo? Sabe por quê? Ele conseguiu fazer milagres, sinais e prodígio. Ele conseguiu ser preso, ele conseguiu ser perseguido, ele conseguiu passar por naufrágio. Sabe por que ele conseguiu passar por tudo isso e foi decapitado? Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus onisciente estava com os olhos fitados sobre ele. Ele sabia que Deus estava contemplando ele. Deus estava com os olhos dizendo: isso mesmo, Paulo, você entendeu. Se você entendeu o meu propósito sobre a tua vida, vão matar o teu corpo, mas você vai viver eternamente comigo. Queridos, quando o desempregado sai numa segunda-feira procurar emprego, e ele olha para o céu e ele fala: o Senhor está comigo, os olhos do Senhor estão comigo, eu posso ter certeza que mesmo ele voltando para a sua casa sem emprego, ele vai voltar cheio do poder de Deus, porque ele sabe que os olhos do Senhor estão fitados nele. Oh Jesus, a graça de Deus é o que faz você andar. A graça nada mais é que é o poder imerecível, algo que nós não merecíamos, algo que nós não poderíamos ter. Jesus Cristo foi lá, morreu, ressuscitou por mim e por você. Ele falou assim: independente se você é pecador, independente se você reconhecer a minha soberania, independente se você reconhecer que os meus olhos estão fitados em você, a minha graça vai estar sobre você. Aleluias. Jesus. O escritor no livro dos Hebreus, capítulo 5, verso 13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar conta. Coloca para mim, Rabi, por gentileza, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Aleluia, Jesus. Olha que lindo. Você que tenta esconder algo de Deus, você que acha que é espertão, você que acha que está por cima de toda a situação, olha o que o Senhor nos diz nesta noite: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Está exposto, querido. As nossas vergonhas estão expostas diante dos olhos do Senhor. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Pastor, por que o Senhor nos deixa nu desta maneira? Por que o Senhor nos deixa exposto desta maneira? Não existe cura, querido, se você não expor a sua enfermidade perante o médico dos médicos. Exponha nesta noite em nome de Jesus, no teu íntimo fala: Senhor, eu exponho
as minhas vergonhas, as minhas indecisões, eu exponho diante de Ti. Reconheço que o Senhor é onisciente, que os Teus olhos estão fitados sobre a minha vida, desde quando eu pisei nesta terra, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é soberano sobre a minha vida, e independente de quem vai ser salvo, eu quero estar no céu contigo. Eu quero estar no céu contigo. Eu desejo o céu todos os dias. Eu desejo Cristo Jesus todos os dias. Eu desejo o Evangelho do Senhor todos os dias. Eu quero viver essa porção todos os dias. Chega de sofrimento, chega de escravidão, chega do jugo do maligno, chega de dedos apontados, chega de mendigar o pão para este mundo. Viva e coma o pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele nos sustenta. Se tem farinha, se tem arroz, eu não sei, eu só sei que Ele vai me sustentar. Se vou pagar as contas, eu não sei. Eu sei que Ele vai me sustentar. Se essa igreja vai permanecer aberta, eu não sei. Mas eu sei que Ele vai nos sustentar na palavra. Eu sei que os olhos do Senhor contemplam-nos. Aleluia, Jesus. Nada em toda a criação. Quando Ele fala nada em toda a criação, Ele está dizendo todo aquele que respira. Desde o cachorrinho, desde o peixe, desde o que for, os olhos do Senhor estão fitados em tudo. Ou você acha que a criação só eu e você? Deus criou tudo, as plantas, tudo que os nossos olhos contemplam, tudo Deus criou. E eu vou falar algo para ti: os olhos do Senhor estão lá no inferno também. Pastor, mas Deus pode colocar os olhos no inferno? Ele não só pode, como Ele pode entrar, porque o diabo já nem tem mais a chave da casa dele. O Senhor entra e sai a hora que Ele quer. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele pode estar em todos os lugares. Só Ele tem todo o poder, só Ele, só Ele. Que tamanho que é o teu Deus! Precisamos aprender a ser cristão. Precisamos aprender a confiar na provisão de Deus, tanto financeiramente como espiritualmente. Precisamos nos converter, queridos. Se converta nesta noite. Eu, pastor Jaime, eu preciso me converter. Eu preciso entender o meu irmão quando é fraco e não consegue caminhar. Eu preciso entender o meu irmão. Eu preciso entender, eu preciso me converter. Eu preciso entender que quando eu entro dentro da casa do Senhor, literalmente eu tiro meus sapatos, mas não é esse sapato aqui, é o sapato da humildade. É entender que nós estamos dentro de um lugar santo, num lugar santo, aonde o santo do santo está. Quantos têm entrado dentro da casa do Senhor como entra num cinema, como entra numa boate, ou como entra num prostíbulo? Ei, é casa do Senhor. É entender que os olhos do Senhor estão fitados dentro da igreja, em todos os lugares. É o Senhor que nos convidou nesta noite. Você que está na tua casa, que está aí parado, engessado por conta da pandemia, já faz 2 anos que não vai na igreja. Toma vergonha, procura uma igreja, vai congregar, vai adorar a Deus. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Eu não vou na igreja porque o pastor vai pegar meu dinheiro. Desculpa, querido, você está dentro da sua casa, você está dando dinheiro para Netflix, está gastando o dobro dentro da tua casa. O bom se eu conseguisse manter 15, 20, 30 igrejas. O bom se eu conseguisse manter o projeto Mãos Estendidas. Aleluia. Você entende que os olhos do Senhor não é algo tão raso? Os olhos do Senhor, Ele vai muito mais além daquilo que nós entendemos, querido. Muito mais. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 39, do verso 1 ao 12. Ele diz da seguinte maneira: o Senhor
Tu me sonda e me conhece, sabe quando assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Olha, de longe, hein? Sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ó, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e esta, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. No verso 12 diz: vereis que nem as trevas são escuras para ti. Vereis que as trevas não são escuras para ti. Não existe escuridão a qual possa escapar dos olhos do Senhor. Há um provérbio popular que diz assim, sobre a onisciência de Deus, que diz: uma noite negra, numa pedra preta, aleluia, Jesus. Numa noite negra, sob uma pedra negra, uma formiga negra, Deus a vê. É meio complicado, mas se você for entender, numa noite negra, sobre uma pedra negra, uma formiga negra, Deus a vê. Que tamanho que é uma formiga? Tem umas formiguinhas pequenininhas. Coloca em cima de algo escuro. Apaga essas luzes. Apaga tudo. E Deus vai falar assim: sobre aquele microfone tem uma formiguinha andando. Deus, Ele conhece cada detalhe nosso, queridos. Não tem escuridão, não tem nada que possa nos encobrir. Nada. Sabe o inimigo da nossa alma, Satanás? Ele pega aquilo que nós tentamos colocar debaixo do tapete, e para ele acha muito jóia quando nós escondemos algo de Deus. Ele pega aquilo contra as nossas vidas e começa a nos condenar. Quem é você? Lembra do que você fez no teu passado? Lembra do que você falou na tua casa? Lembra do que você está usando? Lembra do que você fez? Todo pecado oculto, todo pecado que nós tentamos esconder de Deus, querido, vai nos levar para uma condenação. Uma condenação a qual não vem de Deus, mas uma condenação a qual nós mesmos se condenamos. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e que os olhos do Senhor estão sobre nós, e nós não conseguimos esconder nada de Deus, o inimigo ele pode até falar: lembra daquele pecado debaixo do tapete? Você vai falar assim: eu lembro sim, mas Jesus já me perdoou. Você lembra do que você era? Lembro sim, mas Jesus já me perdoou, já me ergueu e já me renovou. Não tem tererê com Satanás, não tem bate-papo com o inimigo. Ei, pessoas que andam debaixo da graça de Deus, ei, nunca vai ser condenado, nunca vai ser apontado, nunca vai deixar andar cabisbaixo. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Pastor, o senhor pecou hoje? Mas muito. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu sei que eu pequei. Pequei. Você pega o carro, alguém te fecha, você peca. Se você não fala, se você não mostra o teu dedo, você pensa. Atendente do supermercado não te atende da maneira a qual você gostaria, você já se ira. A tua esposa de repente queima o feijão, você já fica... Nós pecamos a todo instante, queridos. Entenda uma coisa: Jesus está aqui para nos perdoar, mas só vai receber perdão aqueles que reconhecem que é pecador e reconhecem que os olhos do Senhor estão sobre nós. Não leve a sua vida à lavonte de qualquer maneira.
Não negocie a sua salvação. Não negocie sua salvação. Fica firme no Senhor. Para nós encerrarmos, Jesus, as horas vai. A igreja está entendendo? Está mesmo? Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 15, vai dizer assim: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, vocês, calma aí, eu estou lendo tudo errado aqui. Ah, Jeová. Êxodo capítulo 3, verso 13. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, ele dizer, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou e me envio, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Moisés, ele recebeu um chamado na sarça, e ele escutou tudo que Deus tinha falado. Ele falou, tá, tudo bem, Deus, mas daí quando chegar esses israelitas, quando chegar diante deles, o que eu vou falar? Deus falou assim, só fala assim, eu sou o que sou, e ponto, acabou. E se eles questionar, fala assim, eu sou Deus de Isaque, de Abraão, Jacó. Sabe que eu entendo com isso, queridos? Pastor, mas o que tem a ver com a onisciência de Deus? Deus, ele conhece a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração. Ele conhece todas as nossas gerações. Mesmo quando o povo israelita tinha esquecido de quem era Deus, Deus falou assim, eu vou te lembrar quem eu sou. Eu sou o grande eu sou. Deus, ele nos faz lembrar todos os dias quem ele é. Se você se atentar o que acontece durante o seu dia a dia, você vai ver que Deus está falando assim para você, eu estou aqui, lembra de mim, lembra de onde eu tirei, lembra de mim, eu estou aqui, eu sou, pastor, Senhor, eu não vou conseguir, você vai conseguir. Deus, ele nos faz lembrar, sabe por quê? Porque a nossa memória é curta. A nossa memória é curta. Nós temos que ser lembrado todos os dias, mas se deixar ser lembrado. Hoje o Senhor, ele bate na porta dos nossos corações. Quem vai deixar ele entrar? Quem vai deixar Deus fazer parte da sua vida? Quem vai deixar Deus fazer parte das suas decisões? Qual é o teu desafio? Qual é o teu desafio para amanhã? Qual é o teu desafio quando você sair daqui da igreja? Será que quando você for tomar algumas decisões, você vai lembrar que o grande eu sou está com os olhos fitados? Pastor, essa palavra me deu medo. Não, Deus, ele não quer que nós tenhamos medo dele, ele quer que nós temos temor. É diferente quem tem medo e quem tem temor. Quem tem temor não faz porque tem medo, faz porque obedece e ama. Agora quem tem medo, faz porque tem medo que vai ter consequência. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Sempre falei isso para os meus filhos. O pai não quer que vocês tenham medo de mim. Até porque se vocês tiverem medo de mim, quando o pai virar as costas, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu quero que vocês tenham temor, para que quando vocês for fazer alguma coisa, falem, opa, o meu pai e minha mãe não merecem que eu faça isso, porque eles se dedicaram comigo. É isso que Deus pede para mim e para você. Tenha temor. Reconheça a minha soberania. Reconheça o que eu fiz por vocês lá na cruz do Calvário. Reconheça o que eu faço por vocês todos os dias. Reconheça que eu tenho te cercado, eu tenho esquadrinhado o teu andar, eu tenho esquadrinhado o teu deitar. Aleluia, Jesus. Deus está de olho nele, lá onde ele está, com os olhos fitadinhos. Aleluia, Jesus. Se coloque em pé, por gentileza.